Vamos lá, pessoal. Gosto muito dessa matéria. As aplicações práticas são enormes. Esses dias mesmo eu vi um exemplo que eu fiquei impressionado de dilatação térmica, um exemplo bizarro. Mostrava um programa mostrando a fabricação do Jumbo 747, talvez um dos aviões grandes mais famosos do mundo. Não é o A380, não é aquele novo gigantesco, é o que há muito tempo já existe, né, e muito usado para carga também. O Jumbo 747 estava mostrando a construção dele e a engenharia por trás daquilo. É uma coisa absurda, né, cara? A porcaria do avião custa 300 milhões, cada turbina das 4 custa 20 milhões, são 80 milhões só em turbina. Cada turbina pesa 7 toneladas e é presa por 2 parafusos na asa. O cara aperta o parafuso da frente com 508 Nm e o de trás com 800 e não sei quantos Nm. Cada aperto de cada parafuso é calculado. Quando o cara vai apertar o parafuso, tem 2 fiscais para ver se o cara botou o torque certo. Tem 2 caras olhando ele fazer e o engenheiro apertando uma porta. Aí quando dá lá o tamanho, o fiscal levanta a mão, opa, deu? E tem que ser os 2. Se os 2 não verificarem que o aperto foi certo, tem que desmontar e montar de novo. Umas coisas não dá para acreditar que a ciência chegou a esse nível. Por que isso, professor? Porque se der merda na turbina e ela der pau, é calculado o aperto do parafuso para romper os parafusos e a turbina cair do avião sem danificar a asa. É foda, cara. É por isso que eu sou apaixonado pela ciência, né? Porque para a gente chegar onde chegou, muitos CDFs tiveram que dedicar a vida. Por isso que eu digo, cara, CDF é um cara de se respeitar e tirar o chapéu. É ele que faz o avião voar, é ele que construiu a grande empresa. E os réis mortais só estão chupinzando do CDF. Tem que ter respeito pelo CDF. Galerinha, o negócio é o seguinte. Logo depois que mostrou o Jumbo, mostrou a construção do Learjet. Learjet é um jato executivo, né, que os grandes astros do cinema, TV e música usam para viajar pelo mundo afora. O Learjet tem um maldito parafuso que prende as 2 asas. Esse parafuso ele tem uma precisão tão grande para ser instalado que ele vem da fábrica de parafusos numa caixinha de gelo seco. Ele vem congelado lá a menos 190 e poucos graus Celsius. Quando o cara vai instalar esse parafuso, mais uma vez tem 2 fiscais acompanhando o aperto de um parafuso, uma coisa que não dá para acreditar, tu paga um sujeito para ele ficar vendo se o outro vai apertar o parafuso legal. E paga bem para ele ficar fazendo isso. O cara tem 14 segundos para instalar o parafuso. Se ele tira o parafuso do gelo seco, bota o parafuso no local e usa a parafusadeira para apertar, se demora mais de 14 segundos, o parafuso já esquentou, já se dilatou e não entra direito. E o avião pode cair por causa dessa merda. Então, na verdade, o cara tem lá 14 segundos e 2 homens olhando o cara para ver se ele fez alguma cagada. Imagina, hein? Tem que ser fera, né? Até para apertar o parafuso, o cara teve que fazer um curso, senão não funciona. Beleza? Isso são só exemplos de como a dilatação térmica são fundamentais. Sem a dilatação térmica, avião não voa. Nem aperta os parafusos do avião para o cara vai começar a tentar voar, né? Sem um conhecimento preciso de dilatação térmica. E são vários os outros exemplos, né? Aquela brincadeira de que a Torre Eiffel cresce 30 centímetros do inverno para o verão. O fato de o Empire State Building, que ainda é um dos maiores prédios do mundo, crescer mais de 1 metro do inverno para o verão e encolhe de novo no verão para o inverno, né? Certo? O fato de as pontes serem com aquelas grades, né, para a ponte poder crescer no verão e encolher no inverno sem a ponte rachar. Então são várias aplicações de dilatação térmica. Quando a gente vai fazer um cálculo de dilatação térmica, é um dos 3 cálculos, ou é linear, ou é superficial, ou é volumétrico. O mais fácil de enxergar é a linear. Tu pega um bastão com comprimento L0, bota no forno, atinge uma temperatura nova, mede de novo o tamanho do bastão, agora o tamanho é L, ele cresceu. Por que mesmo que ele cresceu? Porque ele esquentou. Isso! Cada maldito átomo vibrava menos e começou a vibrar mais e a eletrosfera cresceu. Se cada átomo deu uma inchadinha, é claro que o corpo todo tem que dar uma aumentada de tamanho. Faz sentido? E para calcular o ΔL, se eu sei o L e o L0, como é que é? Claro, final menos inicial, não é isso? Será que se em vez de uma barra eu tenho uma placa, será que muda o raciocínio? Não, bota a placa no forno, ela vai aumentar. Se tu pega a superfície final e a superfície inicial e faz ΔS igual S menos S0, dá para saber o quanto a placa cresceu? Dá, né? Dá
para saber o quanto a placa cresceu sem problema nenhum. Ô professor, a placa não cresceu para baixo nem para cá? Não, amiga, ela está apoiada no chão ali, aí ela vai crescer para lá, não vai atravessar o concreto e penetrar no chão, né? Certo? Então por isso que eu desenhei a placa original ali. Eu poderia ter feito no meio também, né? Sem problema nenhum. O volume é um pouco mais chato de desenhar, né? Eu teria que desenhar um cubo e fazer ele aumentar em todas as direções. Só que geralmente quando a gente trabalha com dilatação volumétrica, estamos trabalhando com um líquido. Aí o líquido tinha o volume V0 e agora está com um volume maior. Se eu quiser calcular o ΔV, é V menos V0. Só que o objetivo da aula de hoje não é te ensinar como é que se calcula a variação, porque isso tu sabe há tempo. O objetivo é tu conseguir calcular a dilatação sem esperar dilatar e diminuir final menos inicial. Assim tu consegue prever matematicamente, olha, se esquentar vai dilatar tanto. Será que não vai explodir nada? Será que não vai matar ninguém? E aí tu faz o teste, certo? Bom, para poder calcular o quanto cada objeto dilata, o ΔL, o ΔS e o ΔV, de dilatação linear, superficial e volumétrica, primeira coisa, depende do tamanho do objeto. Porque um objeto pequeno é feito de poucos átomos, como cada átomo incha, né, a dilatação global é pequena. Um corpo que é feito de muitos átomos, cada átomo aumenta de volume, o aumento global fica maior. Então o ΔL depende do L0. Claro, então o ΔS depende do S0, que é a superfície inicial. Tu concorda que o quanto vai dilatar tem a ver com quanto esquentou? Claro, esquentar 1 grau é uma coisa, esquentar 200 graus é outra. Então vai ter o ΔT, vai ter o ΔT e também vai ter o ΔT. Porém, esquentar cobre e bosta de vaca é a mesma coisa? Não. Cada material tem o seu comportamento e a gente vai representar pelo coeficiente de... Isso, se é uma dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. Se alfa, a primeira letra do alfabeto, e a segunda? Alfabeto, isso. A terceira, gama. Estamos usando o alfabeto grego para não esgotarmos as nossas letrinhas. Coeficiente de dilatação linear. Dilatação superficial. É, quem fala aprende, quem fica mudo não aprende. Aí tu me enche de orgulho. Show de bola, muito obrigado. Não custa, ó, não dói. É importante tu aprender o nome. Porque tu imagina, tá lá na prova, ô, coeficiente de dilatação linear. Se tu não sabe quem é o cara, ferrou. Né? Então o mínimo que a gente precisa conhecer são as letrinhas. Show de bola. A apostila, ela faz uma modificação na fórmula que eu não gosto. Eu acho que a fórmula assim, ela tá tão bonita. Tu pega o comprimento inicial, multiplica pela característica do material e multiplica pelo ΔT. Acabou. Aí tu sabe o quanto o cara cresceu. Se tu quiser saber qual é a altura, o tamanho novo do cara, tu pega o tamanho que ele tinha e soma no quanto ele cresceu. Se meu filho hoje tem 1 metro e depois de 1 ano e pouco ele cresceu 20 centímetros, agora a altura dele é 1,20. Não é isso? A apostila, ela faz o seguinte, ela pega o ΔL e dá uma modificadinha, dá uma olhada. ΔL é L menos L0. ΔL é L menos L0. E eu vou jogar o L0 que está diminuindo para a direita somando. O tamanho final é igual L0 mais L0 vezes alfa. Isso aqui não era o ΔL? Isso aqui não é a variação? Isso aqui não é o tamanho inicial? Foi o que eu disse, se tu quiser o tamanho final, tu pega o tamanho inicial e soma o quanto o cara cresceu. Aí a apostila ainda vai lá e bota o L0 em evidência. Aí fica assim, ó. Eu acho que não vale a pena. Ah, professor, mas assim eu já calculo o tamanho final. Mas calcula o quanto aumentou e soma no L0, é tão prático. E essa forma me parece mais difícil de compreender. Por isso que eu não gosto de colocar ela nesse formato. Mas não se espantem. Aliás, se esse é o formato da dilatação linear, como é que fica para superficial? Parênteses. Muito obrigado, meus amores. Que bonitinho, que bonitinho. Adorei. Muito bom. Então, ó, eu não recomendo a utilização delas. Tem aluno que gosta de usar, não tem problema, fica à vontade. Eu recomendo é que tu procure lembrar
e se possível lembrar mentalmente, depois de tu fazer o exercício de cada, fica fácil lembrar, que é o delta igual ao zero, a letrinha esquisita, vezes delta t, certo? Então não é difícil fazer essas formuletas. Claro que tu vai ter elas no formulário do vestibular, com essa cara. Então, pegando o formulário da UFSC, dá uma olhadinha, vai saltar aos olhos essas fórmulas. Só que se tu já sabe elas, tu ganha alguns segundos, né? Procurando nervoso, procurando ali, então ganha alguns segundos. Para não avançar, já que tem a parte de datação linear, datação aparente, para não avançar, para deixar para a próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos. Mas não se esqueçam, ele geralmente dá qual coeficiente para a gente? O linear, superficial ou volumétrico? Linear. E aí tu tem que aprender que tem uma relação entre eles, não é? Show de bola? O beta exatamente igual ou é uma aproximação? É uma aproximação, é aproximadamente 2 vezes alfa e o gama aproximadamente 3 vezes alfa. Não te estressa com a aproximação, tu sempre vai poder usar. Tu só tem que saber que é uma aproximação por uma questão teórica. Podemos afirmar que o beta é exatamente o dobro do alfa? Não, exatamente não. Só para isso tem que se lembrar. Uma outra maneira de relacionar alfa, beta e gama é dizer que alfa dividido por 1 é a mesma coisa que beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Essa é uma maneira de... Às vezes aparece assim no vestibular, certo? Não aparece assim bonitinho, não aparece assim. Para tu não ficar nervoso, lembra, ó, se tu igualar essas duas, faz um cruz credo, fica assim. Não é isso? Se tu iguala a primeira com a última, faz um cruz credo, fica assim. Tá bom? Então se tu ganhar a fórmula desse jeito, mantenha a calma que dá no mesmo. Vou fazer uma pontinha para vocês. Fala. Bacana a tua colocação. Galera, olha só que interessante. O formato da Terra ser achatado nos polos não tem a ver com a dilatação térmica. O formato da Terra tem a ver com a rotação. Vocês já viram o pizzaiolo fazendo pizza? Aquela na mão, não aquela no normal que o cara espalha com um rolo de macarrão, é aquela na mão. O pizzaiolo que é ninja, ele deixa a massa de pizza num formato, né, numa textura tal, que ele vai lá, pega do balde um pedaço de massa meio mole, vai botando na mão, começa a girar e faz o disco da pizza aqui, cara, ó, no ar, jogando aquela porcaria pra cima. E quanto mais velocidade ele joga, maior é a pizza que vai ficar. Então se ele vai fazer uma pizza brotinho, ele vai botar pouca massa e vai girar pouco. Se ele quer uma pizza maior, ele vai botar mais massa e vai girar mais, para ela esticar mais. A Terra não está a 4 bilhões e meio girando, né? E por dentro ela não é uma pasta, uma coisa pastosa? É isso que fez os polos se achatarem em relação ao Equador, beleza? É como se tivesse um super pizzaiolo girando a Terra e fazendo ela ficar achatadinha, beleza? Certo? Mega pizzaiolo. Galera, agora olha só. Em alguns astros, algumas luas do nosso sistema solar, de outros planetas, acontece isso que tu falou. A Lua é praticamente toda congelada por fora. E quando o Sol atinge um dos lados dela, que estava super frio, aquela parte começa a se dilatar. E o chão vai ficando todo rachado e craquelado. E é diário isso. Então se tu morasse numa das luas de Júpiter, tu ia escutar no amanhecer o chão estralando de dilatação térmica. Loucura, né? Então acontece em outras situações, mas não é o caso da Terra. Boa colocação, boa pergunta. Vamos que vamos fazer um exemplo. Vamos ver se dá tempo. Beleza.